Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de João, capítulo 6, versículos do 5 ao 11, que diz o seguinte: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita réu. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os peixes, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Em nossas reflexões, irmãos e irmãs, nós temos considerado a importância do contexto para ficarmos mais próximos do sentido original do texto. E de acordo com João, estava próxima a Páscoa. E Jesus, como todos os judeus, foi ao templo em Jerusalém para celebrar. Até aqui tudo bem. O problema é que, ao entrar no templo, Jesus observa um grande comércio. Muitas pessoas deixavam para comprar o animal para o sacrifício no local. Jesus, então revoltado, faz um chicote, expulsa ovelhas, bois, derrama pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse o seguinte, que haviam transformado a casa de seu pai em casa de negócio. Eu imagino, irmãos e irmãs, que Jesus se pergunta como foi possível transformarem a Páscoa, festa da liberdade e da vida, em uma mercadoria. Porque tudo ali era vendido em nome da Páscoa. Era negociado em nome da Páscoa. Para Jesus, a lógica econômica havia se tornado mais importante do que os valores do reino de Deus. Ora, diante disto, as autoridades políticas e religiosas decidiram matá-lo, pois ele havia interferido ou estava interferindo nos interesses econômicos e políticos do governo, os romanos, e do sinédrio, os religiosos. Porque a Páscoa era uma fonte de lucro para ambos, tanto o governo quanto o sinédrio. Quando Jesus saiu do templo, muitas pessoas o seguiram. Mas quem são essas pessoas? Qual é o perfil da multidão que segue a Jesus? A maioria são desempregados, famintos, maltrapilhos e enfermos. Jesus resolveu então sair do território de Jerusalém, atravessou o mar da Galileia e foi para Tiberíades, que é um território pagão, portanto separado da Galileia e de Jerusalém, onde ninguém certamente os incomodaria. Mas é importante nós compreendermos que Jesus sai da Galileia e de Jerusalém como uma forma de protesto ao sistema opressor. Para Jesus,
Jerusalém não representa mais a liberdade e a vida. Para Jesus, Jerusalém é o novo Egito, que oprime e mata o povo. Os versículos 5, 6 e 7 diz que Jesus, ao chegar em Tiberíades, sobe em um monte com os discípulos e observa a multidão. É possível que tenha vindo à mente de Jesus, a imagem de Moisés conduzindo o povo no deserto. Só que ao contrário, ele está saindo de Jerusalém, para um outro local, enquanto Moisés se dirigia a Jerusalém. É como se fosse uma Páscoa ao contrário daquela do tempo de Moisés. Diante dessa visão, Jesus então aproveita a oportunidade para ensinar, e provoca Filipe com a pergunta didática: onde compraremos pães para lhes dar comida? Filipe responde que nem com 200 denários seria possível solucionar o problema, seria possível alimentar todas aquelas pessoas. Ou seja, é necessário muito dinheiro para saciar a fome do povo. Um dinheiro que eles não tinham. Ora, irmãos e irmãs, Filipe pensa como um homem comum, que sabe como funciona a economia. Para se ter pães, é necessário dinheiro. Apesar de crer que Jesus é o Messias, Filipe, em sua resposta, não avalia a situação à luz da fé. Sua resposta, portanto, revela o seu desânimo. Mas os versículos 8 e 9 dizem que tem um outro discípulo ali pertinho, talvez ouvindo o diálogo entre Jesus e Filipe. Esse discípulo se chama André. E André representa uma nova proposta diante da fome do povo. Talvez depois de consultar o povo, ele diz a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Ou seja, é comida de pobre, pão de cevada e peixe. Mas ele se pergunta: mas o que é isso para tanta gente? Ora, irmãos e irmãs, os versículos 10 e 11 diz que Jesus não se impressiona com o pessimismo de Filipe e André, ordena aos discípulos que mandem o povo sentar, abençoa os pães, como se fosse uma grande ceia, os pães e os peixes, e distribui às quase 5.000 pessoas, distribui pessoalmente. Todos comeram o quanto queriam e ainda sobrou bastante. O texto, irmão, nos fala ou deixa claro que o eixo para que nós entendamos esse ensinamento de Jesus não é a multiplicação dos pães, o milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, mas a partilha, a disponibilidade do rapaz em dividir com os demais o que tinha. É importante nós termos em mente que Jesus fala de partilha para seus seguidores, ou seja, aqueles que acreditam no projeto de Deus. Jesus não está falando para os de fora da comunidade cristã. E por quê? Porque para Jesus, irmãos e irmãs, o problema da fome e da miséria humana
podem ser resolvidos através da partilha. Para ele, a causa da fome e de outras necessidades vitais do ser humano não é Deus, mas a acumulação da riqueza por alguns poucos. E isto foi o que ele observou no templo. Alguns poucos acumulando, os negociantes, os cambistas, os coletores, os religiosos, e ao redor destes, uma multidão de miseráveis sem ter o que comer. A leitura crítica que Jesus faz do sistema econômico no seu tempo, na sua época, hoje, irmãos e irmãs, parece mais atual do que nunca. Segundo a Oxfam Brasil, em seu relatório de janeiro deste ano, 2.153 pessoas bilionárias do mundo têm mais riqueza do que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, 2.153 pessoas têm mais riqueza do que 60% da população mundial. Agora pense comigo. O Brasil já ultrapassou 115 mil mortos pela Covid-19. E tem hoje mais de 32 milhões de pessoas desempregadas. Se você junta quem está procurando emprego, quem desistiu, quem está vivendo de bico, né, como a gente diz, 32 milhões de pessoas. São milhares de famílias e milhões de pessoas desesperadas, aflitas, angustiadas pelo sentimento de perda e pela incerteza em relação ao futuro pessoal e de suas famílias. Jesus está nos dizendo, irmãos e irmãs, que é tempo de partilhar. Nós, os verdadeiros cristãos, é tempo de partilharmos amor, partilharmos esperança, partilharmos solidariedade. Jesus deixa claro em seu ensinamento que quando partilhamos o que temos com aqueles que nada têm ou têm menos do que nós estamos partilhando a vida. Essa é a grande mensagem nesse texto, irmãos e irmãs. Que Deus nos conceda a alegria da partilha. Que Deus nos conceda a alegria de, como cristãos, sermos solidários em nossas ações com aqueles desesperados, famintos, que precisam de um gesto de amor vindo de Deus para com eles. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.